Eles. Bom, boa noite a todos. Fazia algumas semanas que eu não conseguia chegar no horário e participar, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Algumas questões. Essa eu não diria que é difícil para nós, né? Que é a respeito do bode emissário. Mas, né? Caso alguém tenha dúvidas, eu indico este livro aqui, ó, Interpretando as Escrituras, organizado por Gerard Fund, mas tem vários autores. E aí eu peguei um resuminho de lá, desse aqui, mas eu tenho vários conteúdos fora desse livro também que eu posso mandar. Então, como eu tinha falado já acho que algumas semanas, né, como nós adventistas acreditamos que o bode emissário de Levítico 16 representa Satanás, né, nós somos acusados de fazer de Satanás o portador dos nossos pecados, como se ele estivesse espiando nossos pecados, porque no ritual do santuário, o sumo sacerdote impunha as mãos no bode, e o bode, digamos assim, levava os pecados para o deserto. Então, eles nos acusam de atribuir a Satanás algo que é de Cristo. Mas será que é isso ou será que eles que estão acusando algo, o contrário de nós, né? Algo que seria de Satanás como ser Cristo. Enfim, como nós podemos ver em Levítico 16, no dia da expiação, né, a comunidade israelita devia tomar 2 bodes, né? Só dando explicação sobre o bode Azazel, né? Então, cada um com uma função específica. O sumo sacerdote lançava a sorte. E isso mostra que Deus escolhia qual era o bode ao lançar sorte, né? Em Levítico 16:10, o bode que pertence a Azazel é enviado para o deserto. Mas se nós lermos, por exemplo, é que os pentecostais evangélicos, eles leem Azazel como bode emissário ou lugar enviado, lugar distante. Então, em vez de Azazel, em vez se a gente traduzir lá como bode emissário, em vez de Azazel, o resultado seria mais ou menos assim, né? Lendo no hebraico. O bode que pertence ao bode é enviado ao bode. Entenderam o sentido? Se a gente lê, ao invés de Azazel, ler com bode emissário, no literal ficaria assim, ficaria essa tradução que é desconexa, né? Então, vários estudiosos têm interpretado Azazel como lugar desolado, como eu falei, né? Pela ideia de afastamento. E aí por isso que eles dizem que o bode ele vai a Azazel. E o que os pentecostais fazem? Eles conjecturam esse ir a Azazel com o ser sacrificado fora, né? Fora de Israel, assim como foi com Cristo, né? De acordo com Hebreus, que foi sacrificado fora de Israel. Então eles acreditam que o bode Azazel era Cristo também por isso, Fora de né? Jerusalém. Fora de Jerusalém, perdão, isso, fora de Jerusalém. Então, aí eles entendem que esse bode emissário significa afastamento, que ele é enviado a Azazel, e não que ele seja Azazel, né? Então, se a gente pegar como fala, tradições, né, judaicas, né, de destaque, que consideram Azazel como demônio, eu vou citar algumas, tá? São tradições judaicas, eu não estou falando que são livros inspirados, mas, por exemplo, em 1 Enoque 9:6 diz que Azazel é um demônio, 1 Enoque 10, versos 4, 5 e 8, Apocalipse de Abraão, e outros textos da própria Bíblia mencionam como bodes demônios que habitam regiões ermas, né? A gente pode ver, comparar com Levítico 17:7, Isaías 13:21, Isaías 34:14, Lucas 11:24 e Apocalipse 18:2. São alguns exemplos. Então, mais alguns pontos aqui. Por exemplo, o bode Azazel não era sacrificado. E Cristo é sacrificado. Então não dá para você conjecturar, dizer que só porque ele vai para o deserto ele é sacrificado. Não, ele morre lá com o tempo, como o Éder falou no estudo passado. Ele não é sacrificado lá, então ele não tem como representar Cristo. Azazel é um nome próprio e não pertence ao Senhor. Quando ele diz o bode que pertence ao Senhor, Azazel não pertence ao Senhor, Azazel é um nome próprio. Então, se a gente pensar que o bode do Senhor pertencia ao Senhor, lá em Levítico, e era oferecido ao Senhor, Azazel também pertence a Azazel, e enviá-lo, né, como eles dizem, enviado a Azazel, também o representa, né, o nome próprio. Então, desta forma, rechaçando totalmente que Azazel seja Cristo. É bem curtinha e bem rápida, direto. Tá no mudo, Éder. Bora então, Quintaiada. Essa aula aí? Ou a Cristina vai falar aí? Cristina tem que falar. Boa noite a todos.
Boa Bem, eu noite. não sei se o que eu queria falar, o Bruno já falou, porque eu entrei atrasada, né? Mas só salientando o seguinte, que quando lançava sortes, um era para o Senhor, o texto fala em Levítico 16:8, e o outro para o bode emissário, o Azazel, que é a melhor tradução. Aí, mas o outro já indica que é para um ser em oposição a Deus, né? Porque se fosse o Azazel fosse também representante de Cristo, por que ia lançar sorte? Entre Deus e Deus não faz sentido. Então, o outro aí é um ser em oposição a Deus, né? No caso, ao Senhor. E uma coisa que eu acho interessante é que depois que, como o Bruno falou, o bode Azazel não era sacrificado, então ele não faz parte da expiação nesse sentido, e só pelo derramamento de sangue é que é a expiação pelo pecado, então só o bode que era oferecido ao Senhor é que era sacrificado. Agora, interessante é que quando o sumo sacerdote, depois que levava o sangue do bode que foi morto, que era para o Senhor, e ele fazia expiação no lugar santo e no Santíssimo, né? no propiciatório, e simbolicamente removia todos os pecados do santuário que havia sido acumulado ao longo do ano. E depois o sumo sacerdote é como se assumisse para si aqueles pecados e depois lançava sobre o bode emissário, porque na Bíblia fala confessava, né, na cabeça do bode de Azazel, mas não era confessar no sentido de confessar os pecados, no sentido de pedir perdão, não. Ele lançava sobre o bode emissário, o bode de Transferência, Azazel, né? a transferência dos pecados que haviam sido removidos do santuário. E depois ele é levado ao deserto, simbolizando aí o período em que Satanás vai ficar durante o milênio, né, em que o pecado de todas as pessoas que foram salvas e justificadas por Cristo vão ser lançados sobre ele, e ele vai ter tempo para refletir e meditar na besteira que ele fez, né, em tudo, nas consequências da sua atitude diante da destruição final. Acho que é isso aí. Eu não sei se, por causa do tempo também, eu cheguei atrasada. Foi bom, foi bom. Achei interessante o primeiro comentário, muito bom, muito bom. Da ideia de lançar sorte para o Senhor e para o Senhor, né? Se é tudo para o Senhor, não precisa lançar sorte, né? Pois é, Muito não bom. faz sentido. Muito bom, muito bom. Gostei mesmo. Vamos lá, galera. Bola para cima. Beleza. Nós temos aí, então, festas judaicas e significados subjetivos agora, tá ok? Nós vimos que o santuário tinha um significado objetivo. Como assim objetivo? Ele apontava para Cristo, para a salvação, para o seu ponto alto, né? Como as festas judaicas que estudaremos hoje também. Não sei se vai dar para ver todas, não vai? Eu creio que não. Pois elas eram tipológicas, né? Elas apresentavam ali o plano da redenção. Agora, hoje nós estudaremos, acrescentando ao santuário um vislumbre de seus significados. Só que agora nós vamos verificar uma maneira subjetiva de olhá-lo, né? Nós vimos que Deus se comunicava com o homem face a face, o homem peca, e Deus agora começa a se comunicar com o homem por meio de mensageiros, e depois Deus faz o santuário para poder ensinar o seu povo. Era o jeito de Deus lidar. Ele habitava aí no centro, né, no santuário, e as 12 tribos ficavam ao redor dele e aprendiam da história da redenção, de sua intercessão, do sacrifício de Cristo, do amor de Deus. Nós verificamos aí que eles aprendiam o caminho de Cristo em sua vida, a morte, ressurreição, né? Enfim, eram mensagens importantes da salvação. E isso não era suficiente, né? Ele não queria ensinar via Zoom, ele queria ter aula presencial. E a Bíblia fala, ele vos será santuário, né? Então, só ser santuário, só ensinar pelo santuário, já não estava dando nem por profetas,
ele queria algo mais. Então, ele próprio se tornaria santuário, né? E a Bíblia fala isso, né? Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós vimos semana passada que esse verbo habitar tem um sentido de tabernáculo, de fazer-se tabernáculo. Então, ele se fez santuário, ele se fez tabernáculo. E uma vez, então, que ele se faz tabernáculo, o que o santuário era, ali no meio das 12 tribos de Israel, e o povo podia aprender dele, foi o que Cristo se tornou. Ele era o tabernáculo, ele escolheu 12 discípulos, cada um representando uma tribo, aí, né, como a gente já viu aí no estudo de Arthur Spalding. E ele era o santuário para os discípulos, e ali ele ensinava os seus discípulos. Ele se fez tabernáculo por nós, né? Agora, em João 13, verso 15, Jesus diz assim, ó: eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. A pergunta é, será que isso se limitaria só à ceia? Ele é só exemplo na questão do lavar os pés? Ou Cristo é exemplo em todos os âmbitos de nossa vida, né? Nós entendemos que Cristo é exemplo em todos os âmbitos da nossa vida. Paulo mesmo, acho que 1 Coríntios 11, ele fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja, ele não está falando só de Santa Ceia. Ele falou, imitem a mim. Imitar o quê, Paulo? Você é santo? Ele falou, não, imitem a mim. Façam como eu, imitem a Cristo. Então, ele diz que Cristo é o modelo. Ele é o santuário modelo. E se ele é o santuário modelo, será que nós também, ao imitá-lo, não deveríamos ser como o santuário e fazer como ele fez? Se fez santuário, nós também não deveríamos ser o santuário? Né? Essa é a pergunta que vai dar o norte do nosso estudo aqui. Ele falou, vos dei exemplo para como eu fiz, vocês façais. Então, ele se fez tabernáculo. Será que nós também assim não somos? Será que isso não envolveria a missão de sermos santuários, como ele foi santuário aqui na Terra? É uma boa pergunta. Olha só o que diz 1 Coríntios 6, verso 19. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só que coisa engraçada. Assim como Cristo era santuário, ele diz que nós somos santuário. Por isso que a gente está trabalhando agora no sentido subjetivo. O objetivo é quando a gente apontava para Cristo. E nós vimos todo o santuário agora em torno de Cristo, que ele apontava para Cristo. Hoje a gente vai ver um pouco distante desse aspecto, mas apontando agora para nós como santuário, para nós como templo, né? E isso é muito, muito interessante e importante para a gente compreender, né? Para vocês pensarem aqui agora. Olha que coisa legal. Quando Deus mostrou o santuário para Moisés, ele mostrou um santuário perfeito, o modelo para ele fazer. Ele mostrou um santuário perfeito ou um santuário imperfeito? O que vocês acham? Desmuta e fala. Perfeito. Perfeito. Eu também acho que foi perfeito. Perfeito. Agora Moisés, ele tinha que copiar esse santuário perfeito, sim ou não? Uhum. Quando você lê a Bíblia fala repetidamente que Moisés fez tudo como o Senhor dissera. Tudo como o Senhor dissera. Fez Moisés tudo como o Senhor dissera. Fez Moisés tudo como o Senhor dissera. A Bíblia insiste nisso. Mas aí eu faço pergunta para você. O santuário que Moisés fez era perfeito? Não. Sim ou não? Sim ou não? Não. É que Agora, foi feito por mãos humanas, mas ele foi feito na medida perfeita conforme o modelo de Deus, né? amigo, o próprio livro de Hebreus fala, esse santuário que vocês tinham não resolve nada. Imperfeito. Esse santuário que você tinha é pobre, filho. Os próprios sacerdotes tinham que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados.
não era perfeito. Tanto é que Hebreus faz um contraste. Mas Cristo entrou no santuário, mas não feito por mãos humanas. Mas o santuário perfeito. Ele faz o contraste do perfeito com o imperfeito. Embora Moisés tenha feito tudo como Deus mandou, o santuário modelo era o perfeito. E a cópia era imperfeita. Isso aqui já dá para a gente aplicar, porque se Cristo é o santuário modelo e nós o imitaremos, devemos fazer tudo quanto Cristo mandou e que ele era. No entanto, ele vai ser sempre o tabernáculo perfeito. E nós, o tabernáculo terrestre, imperfeito, que necessita de sacrifício para si mesmos. Deu para você entender a analogia? Então, Muito boa relação, gostei. A gente começa agora a compreender o santuário agora de um modo subjetivo, porque ele não só apontava para Cristo, mas ele apontava também para o ministério que Cristo nos deu, para a nossa vida. Vamos dar uma olhada aí para a gente entender melhor esses aspectos aí. Nessa comparação, assim como o santuário, né, estava ali no meio para ensinar ali as 12 tribos, o plano da salvação. E Cristo veio também para ministrar o plano da salvação por esses homens. Nós também fomos chamados a estar no mundo a fim de ensinar as verdades da salvação. Antes de Cristo subir, ele disse assim em Mateus 28, para todos os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Batize este povo. O que ele está fazendo, galera? Ele está dizendo para que eu e você façam o papel do santuário, ensine o plano da salvação para as pessoas. Queridos, vocês estão aqui se preparando para serem melhores professores da palavra de Deus e outros que não eram professores para ser professores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está num lugar muito bom, porque está te preparando para ser o que Cristo espera que você seja. Um santuário. Que por seu intermédio a verdade da salvação seja ensinada. Vamos prosseguir mais aqui para a gente compreender esses aspectos da missão e como que o santuário se apaga a nós. Nós vimos aí a questão do santuário, né? Ele apontando como Jesus, né? Nós vimos o lugar do exame, altar de sacrifício, pia de bronze, candelabro, aquele negócio tal, tudo. E nós vimos o significado dele apontando para Jesus, o objetivo, correto? Por exemplo, ali era a vida de Jesus. Mas por que a vida de Jesus? Ele examinava o animal antes de sacrificar. O animal não podia ter defeito. O que é esse exame? É como se ele desse uma olhada na vida de Jesus para ver se ele era perfeito ou não. Porque se ele não fosse perfeito, sem pecados, ele não teria condições de pagar o preço que a humanidade devia. Deu para entender aí? Beleza. Não é só isso. Nós vimos a morte de Jesus. Ora, o cordeiro saía dali, o cordeiro foi apto, colocava a mão na cabeça do cordeiro, transferia os pecados do cordeiro e agora matava o cordeiro ali e colocava o cordeiro ali para queimar. A morte de Jesus. Nós vimos isso. Nós vimos também que ele saía de um móvel que representava a morte e se dirigia para um móvel que tinha água. Um dos símbolos da água é vida. Ou seja, ele saía da morte para a vida, é ressurreição. Depois nós vimos também que ele apontava para Cristo Jesus em relação ao candelabro. O candelabro era aceso com azeite, ele tinha 7 lâmpadas que perfeição aí, né? E ele também iluminava, né? E lâmpadas, né? Quer dizer Bíblia, né? Então, o que todo esse símbolo aí? Nós vemos Cristo subindo no santuário celestial, em Apocalipse capítulo 1, verso 11 e 12. E ali é um trabalho que Cristo Jesus está fazendo ao subir ao céu para interceder para a igreja, para que a igreja receba o Espírito Santo e ela se torne iluminada e iluminadora do mundo por meio da palavra de Deus. Então você vai ter que juntar Espírito Santo, igreja e palavra aí. Então Cristo intercede para que nós recebamos o Espírito Santo e nós, ao recebermos o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade da palavra de Deus e assim nós seremos iluminados e iluminadores também. Seremos
como ele disse, né? A luz do mundo. Sua justiça, né? Ele intercede por sua justiça a fim de que nossas orações sejam aceitas, porque a nossa natureza pecaminosa macula nossas orações, como nós estudamos aí naquela questão do perfeccionismo. Então a gente precisa do inserto da justiça de Cristo. Quando a gente ora em nome de Jesus, Deus nos atende por causa de Jesus e não por causa de nós. Nós vimos também aí a entronização de Apocalipse 4, Apocalipse 5, né? Apocalipse 3 também menciona, né, que ele sentou-se ao lado do Pai, né, as 2 pilhas de pães. E aí depois nós vimos o juízo investigativo. Trabalhamos isso na última aula. Então, essa é uma maneira de você ver o santuário objetiva. Só que tem outras maneiras de você enxergar o santuário. Tem uma mesclada, que é um sentido duplo, né? Por exemplo, alguns teólogos olham para o pátio como apontando para a justificação pela fé. Em que sentido? Eu, o Éder e você aí somos pecadores. E nós, para querermos ser salvos, precisamos olhar para o que Cristo fez. Sua vida, sua morte, sua ressurreição. E quando nós aceitamos o que Cristo fez lá no passado, Deus nos perdoa. Então, olha só a coisa interessante. Nesse aspecto, nós estamos unindo aí o trabalho que Cristo fez, efetivamente, com a nossa fé. E aí, então, nós somos perdoados. É o trabalho da justificação. Tá? Agora, depois que eu sou justificado, começa um outro trabalho, um processo, que é a santificação. Agora, o que é a santificação? A santificação, então, agora é que Cristo vai me ajudar, me concedendo o Espírito Santo para me guiar na palavra de Deus, né? Nós vamos orando imbuídos deste Espírito e nós vamos sendo sustentados pela palavra de Deus. E então a gente vê esse trabalho conjunto aí, né? Uma referência dupla. E esse processo chama santificação, esse crescimento espiritual. E por fim, no futuro, Cristo há de nos glorificar, correto? Agora, a gente vai tirar um pouco, vai trabalhar mais a questão subjetiva agora, o santuário, apontando para a vida cristã, tá ok? Nós vimos, então, que ele pode representar também justificação, santificação e glorificação, né? É um outro ponto de vista, né? Mesclando as atividades de Cristo e a nossa vida cristã, e tem também uma outra forma da gente enxergar, né? Só lembrando para a gente não se perder, o que é justificação? É o ato de Cristo perdoar o homem que tem fé nele. E como ele acredita no sacrifício de Cristo e na sua intercessão, Cristo considera esse homem inocente, justifica, e ele no santuário passa a ser visto como nunca tivesse pecado. Isso é justificação. Quando eu creio, Cristo me perdoa, apaga os meus pecados, e eu sou como se nunca tivesse pecado. O que é santificação? É que depois que ele me perdoou, ele me dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a me empurrar para a obediência, que é a santificação. Tá? E, por fim, nós teremos a glorificação, que é o ato de Cristo vir e tirar de vez de nós a natureza pecaminosa, nos transformando em pessoas perfeitas para todo sempre. Então a gente verifica esses aspectos aí do santuário, né? Agora a gente vai olhar o santuário de um modo subjetivo, agora aponta mais para nós do que para Cristo, né? Por exemplo, o ato ali do pecador está com o cordeiro, é que ele pecou e está arrependido, e está vindo ao santuário para que ele possa ter perdão. E esse ato dele colocar as mãos na cabeça do bode, do cordeiro, e transferir os pecados de si simbolicamente para o animal, representa o arrependimento e confissão dos crentes. Amigos, é muito importante a gente parar e pensar sobre esse aspecto aí. Por quê? Porque muitos estão apegados aí na salvação pela graça por meio da fé. Aí ele entende, cara, que não importa os pecados que ele cometa, que Jesus está tudo bonito, maravilhoso e não vai levar em conta. Amigo, a salvação é pela graça por meio da fé, mas o juízo é pelas obras.
Opa, somos salvos pelas obras? Não, cara, não é isso. Já explicamos isso lá no estudo da justificação. O que acontece? O juízo, ele não é feito para Deus saber. Deus é onisciente, ele sabe de tudo. O juízo é feito para que os homens possam saber, para que os anjos possam, para que as criaturas do universo possam saber. Porque Satanás colocou em dúvida o caráter de Deus no universo inteiro. E agora, o que é interessante? O juízo, ele é feito para mostrar que Deus é justo. De modo que não é para que Deus veja, é para que as criaturas vejam que o juízo de Deus foi justo, que a nossa salvação foi justa e tudo mais. Então o juízo é para isso. 1 Reis, ele diz que só Deus conhece o coração dos homens. Só Deus conhece o coração dos homens, ninguém mais. Então, a fé que acontece, ela é abstrata, acontece na mente da pessoa. O que foi, Bruno? Não entendi. Você falou que o juízo não é para Deus, que ele é onisciente, ele sabe tudo. Não só, a gente pensa às vezes, quando você fala em criatura, nós pensamos nos nós, seres humanos, mas para os anjos também, certo? Para os anjos Não, também saberem. eu falei isso. Depois você verifica a gravação. Eu falei anjos. Ah, não, sim. É que eu tô só endossando para os anjos também. Só estou endossando para os anjos também, porque são os anjos que virão nos buscar, certo? Certo? Então, para eles saberem também. Eles não são oniscientes. Não, Era apesar só que isso. os anjos estão acompanhando o processo, né, meu? Eu acredito que vai ser que Exato. nem final de Copa do Mundo, rapaz. Quando o Cristo passar o nosso nome e falar aprovado, o nosso... Ah, pá! Eu vou buscar esse neguinho! Ô, rapaz, mas vai ser Nossa, tremendo. velho, eu já Imagina. tô quase chorando de alegria aqui, de vontade, Rapaz, saudade. Como diria Neymar, saudade do que eu nunca vivi, viu? é verdade, cara. Glória a Deus. Então, esse juízo que Deus vai precisar fazer não é por causa dele, é por causa da gente. Agora é o seguinte, as criaturas precisam saber quem foi salvo mesmo ou não, se o juízo de Deus foi justo. Mas como se a salvação é pela fé, as criaturas não conseguem ver a fé. Os anjos têm associação com o Espírito Santo que vai dando as letras para eles, senão não saberia não o que a gente pensa nem nada. Então olha só que coisa interessante. A fé foi amarrada por Deus com as obras. De modo que as suas obras demonstram se você tem fé verdadeira ou não. Então, querido, se você está vivendo um pecado acariciado, sem parar para se arrepender, isso está errado, amigão. Tu está se preparando para o caldeirão. Não é do Hulk, não. É do capiroto, meu irmão. O caldeirão do inferno, meu irmão. Você precisa agora parar, pensar e ver quais são os pecados acariciados que você tem, os pecados que são hábitos. E aí você tem que parar de cuidar da vida alheia e parar e olhar para a sua e falar, peraí, eu preciso agora confessar meus pecados diariamente a Deus. Eu preciso de arrependimento. Senhor, me dá arrependimento, me dá tristeza com o meu pecado. Senão tu vai ficar, meu irmão. A Bíblia fala, o que encobre as transgressões nunca, 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 jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E é isso que está apontando no santuário. Ok? É isso que está apontando ali. É um pecador arrependido. Todo aquele que quiser ser salvo, chegar na glorificação que a gente vai trabalhar aqui, ó. Você vai ver que aqui está tudo para Cristo, mas eu estou mudando. Tá? Para nós. Você vai verificar que nesse aspecto aqui, quem não passou por esse processo de arrependimento e confissão, não vai chegar na glorificação. Simples assim. É o que Deus está ensinando para a gente. Olha só o que a Bíblia diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Se não tem arrependimento nem conversão, não tem cancelamento de pecado. E Deus falou, aquele que pecar contra mim, riscarei do meu livro, Moisés. Foi o que ele falou. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, ele não está cobrando dinheiro de você, não está cobrando algo sobre-humano. Ele está cobrando que você se apegue pela fé à sua graça e seja assim ricamente abençoado com o perdão que ele concede a todo aquele que confessa o pecado e se apega a Cristo. É a nossa chance. Você acha que o juízo é algo ruim, algo cruel contra você? Tá doido? O juízo foi feito porque Deus te ama. Quando você vai pensar em juízo nas Sagradas Escrituras, começa a dar uma olhada, por exemplo, em Acã.
Acã. Acã é um exemplo de juízo. O cara foi lá e pegou o que não devia. Pergunto, Deus sabia que ele tinha pegado? Sabia. Sabia? Deus podia colocar o indicador no nariz dele e falar assim, ó, foi esse pilantra? Sim ou não? Sim, com certeza. Deus podia, irmão, montar um telão de LCD para todo Israel, bem grande, e mostrasse em filme o Acã pegando, o Acã escondendo. Podia ou não podia? Podia. Mas Deus fez isso? Não. Deus Tanto ele escolheu. podia Fala que aí. os profetas, a própria Ellen White, ela via várias coisas que aconteceram no passado, né? Ela reviu meio que um filme. Rapaz, o texto bíblico declara isso. O texto bíblico diz assim, ó. Deus fala assim, ó. Josué, santifica o povo aí. Não, por que você está deitado aí? Israel pecou. Faz um juízo. Entenda, ele sabia. Se ele não soubesse, então entenda, ele sabia. Ele podia colocar o dedo no nariz, já te dou a palavra, Rodrigo. Ele podia colocar o dedo indicador no nariz, mas ao invés dele apontar e dizer, esse pecador, sabe o que ele fez? Eu vou fazer um juízo. Para quê? Não precisa. Ele falou assim, mas eu amo tanto Acã que eu vou dar tempo para ele se arrepender. O juízo é feito agora no céu, não é porque Deus não sabe do seu pecado, é porque ele está te dando tempo para se arrepender. Aproveita a oportunidade. Arrependimento e confissão é o primeiro passo. Fala, Rodrigo. Não, desmuta, né, filho? Você vai ficar falando para mim aí no mutado, ninguém vai ficar feliz. Aí. Boa noite a todos aí. Edinho, é que você praticamente já falou a respeito, mas desse ponto de Acã. Eu acredito que Deus deu aquele tempo para que ele se arrependesse. Mas o coração endureceu e ele foi até as últimas consequências. Acabei de falar isso aí. É porque Acã, Deus ama, eu amo tanto Acã que eu vou dar tempo para ele se arrepender. É isso aí. Então entenda, compara agora eu e você com Acã. Os Acã somos nós, meu irmão. E Deus então está fazendo juízo para quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está enrolando no céu. É isso aí. Ele está enrolando no céu. A Bíblia fala assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas ele é longânimo. Sabe o que é longânimo? O ânimo já deu, mas ele está alongando o ânimo porque ele precisa esperar eu e você. É isso aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque, irmão, se ele quiser... já podia ter fechado a portinha, viu? Já podia. É exatamente isso. Então, o primeiro passo aí, ó, é nosso arrependimento e confissão. Segunda parte aqui, ó, gente, é que é o seguinte, todo aquele que se arrepende, quando ele aceitou a Cristo, se arrepende, ele confessa, ele tem que passar pelo batismo. Beleza? E ambos os móveis aqui, ó, representam o batismo, tá? A palavra batismo vem do grego baptizo, significa mergulho, tá ok? E por que mergulhava a pessoa? Mergulhava a pessoa para representar a morte por pecado. Ou seja, você que se arrependeu, confessou a Cristo Jesus, perdoa, Senhor. Aí ele fala assim, eu também não te condeno. Passo 1, justificou. Aí ele passa o passo 2. Vá e não peques mais. Então ele precisa morrer para o pecado. Aquele pecado lá precisa morrer. Precisa morrer. E se não morreu, tua luta não é com aquele vizinho chato que foi tocando funk lá do lado da sua casa, não. Tua luta é com você mesmo, porque salvação é individual. Tua luta agora é você se concentrar no seu problema, no seu pecado, e falar, não, eu preciso ser um cara melhor, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um amigo, irmão melhor, eu preciso ser um crente melhor. É exatamente isso aí que Deus está falando. Vamos ver mais. Agora, o batismo não tem só mergulho, senão o cara morria mesmo, né? O cara precisa sair da água. E emergir é a nova vida. Ele morreu para a velha criatura e nasceu para uma nova vida. Como diz 2 Coríntios capítulo 5, né?
Vamos lá ver esse texto aqui, ó. Olha que coisa interessante. Batismo representa a morte e ressurreição. De modo nenhum, Paulo escreve, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha que coisa interessante. Batismo, mergulho, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, olha que coisa interessante. O deitar na água é a morte, representa a morte para o pecado. Para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, quando você sai da água, é a ressurreição. Então, representava agora o crente sendo batizado, morrendo para o pecado e nascendo para uma nova vida. Correto? Uma vez que o crente passou por esse processo inicial de justificação, de receber perdão dos pecados, de admitir publicamente que Cristo o perdoou, né, e que ele faz parte do time, começa um segundo processo que a gente já viu aí anterior, que é o da santificação. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos trabalhar agora com Nossa, ele não devia estar aqui. Coloquei em ordem errada. Justiça comunicada? Não, mas eu coloquei em ordem errada. Ele não devia estar aí. Vamos lá. Justiça comunicada, sim. Com certeza. Santificação, justiça comunicada. Embora é o seguinte, depois que eu passei aqui, ó, da fé em Cristo Jesus, já começa a justiça comunicada, porque eu só posso me arrepender pelo poder do Espírito Santo, só posso orar e confessar os pecados pelo poder do Espírito Santo, só posso morrer para o pecado pelo poder do Espírito Santo, só posso ser uma nova criatura pelo poder do Espírito Santo. Já começa aqui também, tá? Olha só a coisa interessante agora aqui, ó. Esse processo agora é de santificação que a gente vai fazendo com o tempo. Primeira coisa, ó, estudamos a Bíblia como comemos o pão. Então, a partir do momento que eu me arrependi, confessei os pecados, batizado, a obrigação do crente agora é diariamente se alimentar da palavra de Deus. Não é diariamente se alimentar de Facebook, de Instagram e de WhatsApp. Ninguém está falando que aquilo não é coisa para ser usado, beleza? Eu tenho aqui, viu? Só não tenho Insta. Tenho não. Graças a Deus. Nem Twitter. Louva a Deus. 2 a menos, né, gente? Isso aí domina a nossa vida. Só o que eu tenho aqui já é o suficiente para comer uma boa parte do meu tempo. Embora seja de um modo, muita coisa de modo positivo, né? Eu dou estudos bíblicos em vários grupos de estudo bíblico, tem o meu trabalho na escola, é família e tudo mais. Então, há a sua utilidade. Não estou falando contra isso, estou falando ao exagero. Há pais, há esposas, há filhos que ficam aquém de nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos dando mais atenção ao diabo do celular, porque aí virou um diabo, né, meu? Queridos, celular quebrar, você compra outro. Filho morrer, mãe morrer, mulher, esposa morrer, não compra outro. É diferente. Não tem nada igual. Então, amigos, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, negou a fé. E é pior que o descrente. 1 Timóteo 5:8, acho que é isso aí. Pior que o descrente. Então, amigão, põe tempo para usar essa bagaça aí. Dá um cheiro na mulher. Viu, Cristina? Dá um cheiro no maridão aí, ó. Ele chegou dos evangelismos e tal, tudo. Massaginha no pé dele lá e tal. Dá um cheiro. Abraça o pai, beija o pai, a mãe. Liga para eles se eles não moram com vocês. Morreu, acabou, viu, galera? A Bíblia diz em Eclesiastes 9, verso 5, 9, verso 10. Tudo quanto vier a mão para fazer, faz conforme as suas forças, porque na sepultura para onde você vai, não há obra, não há projeto, não há sabedoria nenhuma, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Então, aproveita agora. É essa a ideia, a ideia que a gente tem que fazer. Então, nós precisamos valorizar diariamente, estudar a palavra de Deus. E comer o pão da vida. E ao nós estudarmos, não dá para estudar de qualquer jeito, né?
Olha como é importante estudar a Bíblia. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. A vida em estudar a Bíblia. A vida. A vida. Aproveite, então, essa vida que Cristo nos concede. Agora, olha só que coisa interessante. Uma vida de oração também é representada, porque o altar de incenso ali apontava para a oração. A Bíblia diz com clareza, orai sem cessar. É uma vida de oração mesmo. Os testemunhos comentam, né? Você não precisa estar sempre de joelho para você orar. Então, orai sem cessar. É bênção. Coisa maravilhosa. Você tem tirado tempo para orar diariamente? É uma pergunta retórica. Entendeu? Reflexiva. Você tem tirado um tempo para orar? Amigo, posso dar um testemunho sobre orar é o respirar da alma. Quem não ora, tá morrendo asfixiado. Por mais bonito que seja, viu? Pode ter roupa, pode vestir camisa, cueca e calça da Yves Saint Laurent. Beleza? Não sei nem que é isso. Tá lascado, meu filho. Tá? Fala aí, ô Bruno. Eu tenho esse defeito de pouco orar. Eu achava que só estudar era o suficiente, ler, igual um desesperado. E esses tempos atrás, aconteceram algumas coisas, né? Como sabem, eu tô num grupo junto com o pastor Michelson, tal, eu conheço ele pessoalmente, gosto bastante. E ele foi acusado de algumas coisas falsamente, e aí a gente percebe que como a gente não tem força de nada, independente do quanto você conheça a Bíblia. E aí eu peguei e falei, não, eu tô errando e tudo. E aí eu coloquei no celular despertador 4 vezes ao dia para eu ter oração. Porque se eu não fizer isso, eu não vou lembrar. É isso aí. Então, a gente pode transformar o capiroto da nossa vida em coisas de Deus, né? Instrumento de Deus. Pôr o relógio para despertar para orar. Pronto, já a dica aí, ó. Já valeu, já podia fechar o estudo aqui. Queridos, o que vai salvar não é o conhecimento, beleza? Mas a comunhão. É que o conhecimento é uma maneira de eu manter comunhão. Pelo conhecimento, melhora a minha fé. Eu me apego mais a Deus. Mas só Bíblia, não. Você precisa, não. Orar. Ora, meu irmão. Senão a alma morre asfixiada. Vamos ver mais coisa aí. Eu quero falar do azeite de candelabro e agora eu inverti um pouquinho. Azeite de candelabro é a palavra. O que é o azeite? O que é o candelabro? O que é a palavra? Ó, ele vai misturar tudo aqui. Olha que coisa tremenda. Ó. Que vês? Respondi, óleo e eis um candelabro todo de ouro. Ó, candelabro. E um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas. Olha que coisa interessante. Então temos candelabro, azeite, 7 lâmpadas. Você vê que é o candelabro, né? E 7 tubos. Para cada uma das lâmpadas estão em cima o candelabro. Junto desses, 2 oliveiras. Você vai ver esse símbolo no Apocalipse 11, apontando para a Bíblia. 2 oliveiras, Antigo e Novo Testamento. Você vai ver que está apontando para a palavra. Uma à direita do vaso, outra à esquerda, né? Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? O que é esse símbolo? Olha o que ele respondeu. Esta o quê? Essa visão do candelabro com o vaso de azeite e as oliveiras e as lâmpadas aí, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. É a palavra do Senhor para um membro da igreja, tá? Zorobabel era o membro da igreja. Então, esta é a palavra do Senhor para o membro da igreja. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, por causa do azeite. Pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o azeite, o candelabro e a palavra estão unidos. É o Espírito Santo que usa a Bíblia e faz a igreja brilhar por meio dela. Essa é a ideia. E isso aí a gente encontra no santuário aí, como a gente consegue ver. Aqui essa parte aí, ó. O Espírito Santo guia a igreja pela palavra.
e assim ilumina o mundo, tá? Então, esse é o significado subjetivo do santuário. Nós, quanto igreja, sendo usados pelo Espírito Santo, que por meio da palavra muda a nossa vida. Aquela palavra que nós estudamos lá, com oração, o resultado é esse. Olha só que coisa interessante, quando Cristo fala em Apocalipse, gente, tá Mateus aqui, é porque você copia e cola, aí esqueci de colocar. Deixa eu até tirar aqui agora. Olha o que diz o texto aí, então, de Apocalipse 1:20, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha aí, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, de novo, candeeiro ligado à igreja, tá? Poderia colocar aqui Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Para você ter uma ideia aí de que tá tudo associado. E depois eu entrei em Efésios 6, que Efésios 6 ele fala assim que a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Então você vê que as coisas estão interrelacionadas aí. Um outro texto interessante é Mateus 5, versos 14 e 16. Cristo fala pra gente, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte, tudo mais, tal, tudo. Aí ele fala, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então agora a gente precisa ver que coisa interessante. Tudo bem que eu sou o candelabro, eu sou a luz, né? Sou a luz do mundo. É o Espírito Santo que me dá a compreensão da Bíblia e tudo mais. Mas esse texto mostra que não basta eu conhecer a Bíblia, eu preciso colocar em prática essa luz que eu recebi. Então, como é que Deus ilumina o mundo? Pelas obras da igreja. Pelas obras que você faz. Vou dar um exemplo aí. Teve um médico adventista do sétimo dia que ele era tremendamente intemperante. Então, o médico, ele era bem obeso. Bem obeso. Aí, o médico, adventista do sétimo dia, obeso, o negócio tá difícil. E aí aconteceu que ele passava várias dificuldades, né? E ele sentia vergonha diante dos seus pacientes ali. Até que um dia, um camarada falou assim para ele, cara, eu vou te dar uma dica top. Conversa com os adventistas. Matou o fulano, né? Sério? Conversar? Cara, conversa, cara. Os caras são os melhores nessa área de saúde. Aí o médico falou, Deus, o pai, deve ter feito sinal da cruz na testa, né? E aí, o médico decidiu mudar. Ele mudou. Sabe o que aconteceu? O médico emagreceu. Tá aí na internet, hein? O Fantástico foi o Globo Repórter? Não lembro. Foi entrevistar o cara. Falar, cara, o que foi que aconteceu? Aí ele conta a experiência dele. Você tá entendendo o que Deus quer fazer com o mundo? Ele, pela palavra de Deus, ele quer te guiar. Come desse jeito, vive desse jeito, faz isso, faz aquilo. Aí agora, quando você obedece, põe em prática o que Deus mandou, Deus vai usar a sua vida como espetáculo para o mundo. A Globo vai vir te entrevistar e Deus vai pregar para o mundo inteiro. Por que Deus não tem pregado no mundo inteiro ainda? É muito provável que eu e você estamos recebendo a palavra, mas não estamos colocando em prática como deveria. Rodrigo. Você contando a respeito dessa questão aí, é bem curtinho, mas mostra bem isso que você colocou. Eu tenho um tio que ele é espírita kardecista faixa preta. E hoje, ele já há muito tempo, ele é adepto da alimentação macrobiótica. E quando ele começou a fazer essa alimentação, eu tinha deixado um livro do Grande Conflito com ele, e ele começou a ler, e assim, ele pegou, foi para o índice, e viu lá, Espiritismo, e foi exatamente ali. E ele desistiu de ler, ele desconjurou a Ellen White, falou um monte. Naquela mesma semana, eu ia com ele sempre no restaurante onde ele almoçava, e um amigo dele, que ele não via há muitíssimo tempo, chegou e falou, Merivaldo, começaram a conversar, ele falou, Merivaldo, cara, eu descobri aí um segredo, um livro onde eu tô aprendendo um monte de coisa, e nós estávamos sentados, o cara estava na frente, né?
E assim, eu já desconfiei, mas nem fazia ideia. Aí meu tio, pô, mas que livro é esse? Aí o cara falou, Conselho sobre Regime Alimentar. O meu tio é espírita e o rapaz, nem sei o que ele era. Não era adventista, com certeza. Mas ele falou, ó, me deixaram esse livro, Conselho sobre Regime Alimentar, e o cara falou, meu, eu tenho aprendido muito com esse livro. Eu olhei assim para a cara do meu tio, e eu mesmo ali fiquei, né? Falei, meu pai do céu, as pedras estão gritando, elas estão clamando, elas estão gritando. Vai falar, cancela a bisteca, por favor. Fala aí. Então, amigo, é assim, a gente precisa viver. O que Deus quer é o seguinte, o Espírito Santo vai iluminar, vai te levar à compreensão, coloca na vida prática, o candelabro aí, tá? Para iluminar o mundo. Quando a gente vai para o Santíssimo, a gente verifica lá que tinha a Arca dos 10 Mandamentos. Dentro da Arca tinha símbolos de justiça e misericórdia. A lei é uma representação da justiça. Ela é em pedra, inflexível, dura. Não tá nem aí, meu irmão. Pela lei, a gente morre. Obedece e vive. Não obedece e morre. Isso é justiça. Agora, posteriormente foi colocado também o vaso com maná. E o vaso com maná, ele é um símbolo da misericórdia. Porque Israel recebe o maná quando eles estavam reclamando. Ou seja, quando eles não mereciam, Deus deu o pão do céu para eles. E ele é até um símbolo de Cristo. Eu sou o pão que desceu do céu, né? Então nós temos aí dois símbolos. Um símbolo aí, a lei, que representa a justiça, e o vaso com maná, que representa a misericórdia. Mas nós temos uma vara, a vara de Arão, que floriu. Essa vara que floresceu, ela é o símbolo das duas coisas juntas. E o que é interessante é que a vara de Arão era de amendoeira. E a amêndoa, no livro de Jeremias, representa a palavra de Deus. E ela é também um símbolo pascal de Cristo. Era um presente que eles davam. Inclusive, o candelabro, ele não era como a gente vê aí. Ele era como se fosse uma árvorezinha, um pezinho de amêndoa. E ele tinha flores delas e botões dela, né? Desenhado nele assim, né? Então, era nesse estilo aí. E ele representa Cristo, né? Agora, por que representa também justiça e misericórdia juntos? Porque a vara era um instrumento das duas coisas. Ela era um instrumento para corrigir a ovelhinha. Ó, cucuruca, a ovelha fica esperta e já corre para o rebanho. Então, ela é um instrumento de justiça. Deus fala, né? Punirei a sua transgressão com vara. Não é? Ele fala disso. Então, a vara era um instrumento que era uma arma também. Era um instrumento que ele lutava contra animais e tudo mais. Então, essa era a vara. A vara, que é o instrumento de justiça na Bíblia, ela floresceu. Essa é uma simbologia que aponta para o que aconteceu no Calvário. Aquela árvore que foi feita a cruz está numa comparação com a vara seca de Arão. E assim como frutos e flores brotavam da vara de Arão, Cristo foi pendurado no Calvário. Foi ali que Deus uniu a justiça e a misericórdia. Olha que coisa tremenda. Porque Cristo morre pagando a justiça e é dali do Calvário que ele nos perdoa gratuitamente. Misericórdia. Então é a união da justiça e misericórdia. O que é interessante nesse aspecto aí? É que nós estamos trabalhando agora no aspecto subjetivo, correto? O santuário apontando para o ser humano. Como isso aqui poderia apontar para nós? Simples, querido. A mensagem da cruz de Cristo, que sofreu a justiça da lei, para que nós pudéssemos comer o pão da vida,
deve ser a mensagem que esteja dentro de nossos corações. Olha o que diz aí na Nova Aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, agora a arca é nosso cabeção, meu irmão. E as tábuas deve ser a sua mente. Nela deve estar a lei de Deus. Só isso? Não. Porque senão nós nos tornaremos secos como um monte de juboa. Nós vemos aqui, então, a justiça, correto? A lei ali. E a misericórdia, né? E a união delas aqui na vara. Olha só que coisa interessante, que são dois aspectos unidos, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, eles têm um aspecto na justificação e um aspecto na santificação deles. E se pôs em pé na areia do mar e tudo mais. Outro texto aí, de Apocalipse agora 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Que faz o quê? Que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos, nós estamos juntos aí nesse caminho. Isso é meio que o texto de Tiago, né? Tiago 2. A fé sem obras é morta. Então, nós temos, por um lado, de nos apegar a Cristo Jesus, a fim de que nós possamos obedecer a sua lei. Essa deve ser a mensagem que deve estar no coração dos seus servos. Deu para entender aí? Assim nós entendemos o santuário de um modo subjetivo, apontando para nós também. Né? É isso que Deus quer dizer quando ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele quer que a gente viva todas essas verdades de confissão, de arrependimento, de batismo, de renovação de vida. Ele quer que a gente leia a palavra, estude a palavra, que a gente viva a palavra, que a gente ore. Ele quer que a gente ame a lei de Deus e o seu sacrifício. Se nós fizermos isso, chegaremos na glória. Aqueles que serão glorificados são aqueles que chegaram a viver todas essas mensagens. Agora, tem outras coisas que a gente pode aprender aqui agora, né? Que é a glorificação aí desses servos de Deus aí, né? Outra coisa que é interessante, outra lição do santuário, a gente tira lá do livro A Cruz Antes da Cruz, né? Esse A Cruz Antes da Cruz, ele foi escrito pelo pastor José Pereira, e ele sugere que os móveis no santuário estavam dispostos em formato de cruz. Por isso que ele chama o livro dele de A Cruz Antes da Cruz. Ok? Então ele vê o altar de incenso, na frente dele tinha a pia, e na frente tem um altar de incenso, quer dizer, altar de holocausto, a pia, o altar de incenso, e lá dava com a arca. E os braços da cruz seriam o candelabro e também a mesa da proposição. Assim, aponta para Cristo, né? Aponta para a cruz, né? Nessa ideia. Mas o que é interessante é que Cristo, temos também uma mensagem de que nós temos que crucificar o nosso eu. Sim ou não? Também. Tem que fazer morrer o eu. Agora, queridos, para a gente tomar a nossa cruz, né? Cristo fala, toma a sua cruz e siga-me. A gente está imitando Cristo todo momento. Por isso é que somos chamados de cristãos. Vivemos para imitar a Cristo, fazer o que ele fazia. E nós temos que crucificar o nosso eu, né? Isso é muito importante. E essa é uma realidade que a gente tem que manter diante dos nossos olhos. Festa da Páscoa. A gente não vai conseguir estudar mais do que isso. Vamos parar na festa da Páscoa. Ô Éder. Pois não, filho. Pode falar. Antes de você entrar aí na festa, eu posso também fazer uma analogia entre o pote de maná e a reforma de saúde. Fala aí, pode falar. Porque, veja bem, quando o povo de Israel... Eita, desculpa aqui, meu celular ia caindo aqui.
quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ansiavam pelas panelas de carne, a comida do Egito, né? E eles tinham muitas doenças do Egito. Jesus queria purificá-los para que ele tivesse a mente mais pura, mais límpida, para poder entender a palavra de Deus e entrar em comunhão com Deus, não é? E aí ele deu o maná, que é o alimento vindo do céu, que representa Jesus, e mostra também que nós temos que renunciar nossos gostos e prazeres por aqueles alimentos que a gente tem prazer, para nos adequar à alimentação que Deus quer de nós. Muito boa. Muito boa observação. Com certeza. Agora não tem nem para onde correr, né? Porque, pois é. De fato, ela foi dada quando o povo... quer dizer, o povo pediu carne em rejeição a esse pão. Exatamente. Ou seja, é como se a alimentação cárnea fosse contrária à alimentação que Deus havia dado para benefício do seu povo, né? A alimentação do céu. Muito bom. E a gente tem bastante coisa também de texto dos testemunhos nesse aspecto aí, né? Então vamos lá na Páscoa, tá? Não consegui fazer um PowerPoint bonitinho nesse aspecto, mas eu coloquei aqui. Primeiro, abre lá em Êxodo capítulo 12. Abre lá em Êxodo capítulo 12 para a gente ver a questão da Páscoa aí, tá? Êxodo capítulo 12. Dá uma olhada lá no versículo 5. Pode ler alguém pra gente? Pode ler alguém. Êxodo 12, verso 5. Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Muito bem, muito bem. Olha só que coisa interessante. Então, na Páscoa, era um cordeiro ou um cabrito, e ele tinha que ter um ano. Um ano. É quando ele chega à fase adulta dele aí, né? Ele já pode ser papai aí nesse período aí, né? Queridos, isso fala aqui um pouco da maturidade de Cristo, né? Que morreria como um homem, né? Adulto, não como uma criança. Versículo 6. O versículo 6 é interessante. Alguém pode ler o verso 6? E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Muito bem, muito bem, muito bem. Eles pegavam o cordeiro que dia? Que dia que eles pegavam o cordeiro? 14º. Não. 10º dia. 10º dia. E ficava... Imolava no 14º. Exatamente. Imolava no 14º dia deles. Quanto tempo, então, o cordeiro ficava com eles? 4. 4 dias? Não. Por quê? Por considerar, né? Dependendo, pode ser 3. Por quê? Porque é o seguinte, eles não buscavam o cordeiro na noite. Entrava o pôr do sol, eles faziam o culto com a família e ia dormir. Então, metade da noite aí, a parte noturna, se perdia. E eles pegavam o cordeiro de manhã. Ou seja, o cordeiro ficava com eles 3 dias e meio. Dia em profecia, em simbologia, representa ano. Então, esse período que eles ficavam com o cordeiro representava o tempo de ministério de Cristo. Beleza? Entenderam aí? Ok. Eles deveriam, então, sacrificá-lo. E eles sacrificavam o cordeiro na viração do dia. Do dia 14 para o dia 15. Possivelmente até ele morria no dia 15 até. Porque eles pegavam o cordeiro, faziam todo aquele negócio, separando, o altar, tá tudo. Então, era na viração do dia, o sol estava se pondo, do dia 14 para o dia 15, entendeu? E até interessante, que a gente não conhece muito de cultura, não estávamos lá, né?
Mas se ele morreu no dia 15, é bem legal, porque tem um estudo do Henderson Hermes Leite Velten. Ele deu uma revoltadinha contra a igreja aí, deu um rolo aí. Mas um estudo que ele produziu com base no conhecimento do Juarez, né? O Juarez Manuel Rodrigues, né? Juarez Manuel Rodrigues? Juarez Rodrigues de Oliveira. Juarez Rodrigues de Oliveira. O estudo que ele produziu, né? Quer dizer, quem produziu foi o Josué. Mas ele é um bom divulgador das ideias do Josué, bem legal. Não perde o mérito por isso, não. Adventismo e a glória do... Alguma coisa assim, né? Esqueci até o nome. E aí, então, eles mostram que Cristo morreu no dia 15, não morreu no dia 14. Morreu no dia 15. Então, é bem interessante esse aspecto, essa correlação aí, tá bom? Vamos ver mais aqui. Versículo 7, né? Versículo 7. Pode ler alguém. Versículo 7. Vamos lá? E tomarão do sangue. Vai lá, Mari. Desculpa. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ok. Pressão faz uma cruz. Esse ato de molhar as vergas da porta parece representar, né, segundo o comentário da própria Ellen White aí, nós recebemos o sacrifício de Cristo na alma, sabe? Aceitar o sacrifício de Cristo, né? É como se nós estivéssemos passando o sangue na porta. Tanto porque a porta, né, as janelas da alma, né, as entradas, né, são os nossos sentidos, né, quando a gente recebe a Cristo. É essa a ideia. Então, representa que os servos de Deus devem receber a Cristo, tá? O sangue de Cristo aí. Agora, verso 8. Lê o verso 8 aí. Quem é que tinha lido? Era o Rodrigo, que deu uma Era o travada Rodrigo, aí? agora vai o Rodrigo. Rodrigo. Fica triste não, pô. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Ok. Comerão carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Todos esses aí representam os sofrimentos de Cristo, ok? O cordeiro ou cabrito morto, também os pães asmos, pães sem fermento, é o corpo de Cristo sem pecado, e as ervas amargas, elas apontavam em dois sentidos, um para os sofrimentos de Cristo e outro para os sofrimentos de Israel, que Israel sofreu lá e tudo mais, né? É aquele negócio de apontar objetivamente e subjetivamente, né? Vamos pegar objetivamente, que é o que mais nos interessa. Os sofrimentos de Cristo, ok? Então, quando nós nos alimentarmos disso aí, é como se nós estivéssemos aceitando o sacrifício de Cristo, seus sofrimentos e tudo mais. Já dizia Ellen White no Deserto das Nações, far-nos-ia bem passarmos pelo menos 1 hora por dia meditando em Cristo Jesus, especialmente nas cenas finais. Então entenda, é se alimentar disso aí. Você quer falar alguma coisa, Cristina? Ah, tá. Achei que você tinha levantado a mão. Verso seguinte agora, verso 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Tá. Não comereis dele nada cru, que é o seguinte, o sacrifício de Cristo foi perfeito, meu irmão. É carne bem passada. Não era para comer cru, que é um negócio, né? E outra coisa, esse ato de colocar ela no fogo fazia com que a gordura derretesse, que era um símbolo também do pecado aí, né? Agora, o que me chama a atenção aqui é o verso 10. Nós acabamos vendo aqui vários símbolos que apontavam para a gente receber a Cristo, por meio da palavra, do estudo, né? Do pão da vida e tal. Agora, dá uma olhada no verso 10. Pode ler alguém.
E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Por que não podia deixar nada para amanhã? Fechamento da porta da graça. Você não vai ter tempo para sempre de receber a Cristo, de comer o seu corpo, o seu sacrifício, participar. Não vai ter para sempre. Não comeu no prazo, não tem mais oportunidade. Depois disso aí, acabou. Ninguém vai ter mais chance mais. E ainda associado a isso é o verso 11. O verso 11 é muito interessante. Pode ler o verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, comer depressa faz bem ou faz mal para a saúde? Faz mal. Faz mal. Mal. Deus mandou comer devagar ou depressa. Depressa. Será que ele quer nos causar mal? Não. Era o Nunca. símbolo. Era o símbolo. Para de ficar procrastinando, jogando para depois o trabalho de você receber a Cristo, de você permitir que Ele faça a salvação, a santificação na sua vida, a limpeza que Ele precisa fazer. Para de jogar para o futuro. É para comer apressadamente. Lembra que quando bateu o tempo, acabou. Não comeu, acabou. Se lembra disso? Tem que comer depressa, filhão. Pressa, prontidão. Então está associado a essa ideia também da porta da graça se fechar. Você deve se apropriar de Cristo, da sua palavra, vorazmente, rapidamente. Não pode demorar. Ser tardio, lento nesse processo. Outra coisa que é interessante é que ele diz assim, ó, lombos cingidos. Lombo cingido, galera. Então você tinha que estar com cinto. Beleza? Cinto. Que mais? Sapato nos pés. Que mais? Cajado na mão. Israel não podia estar de qualquer jeito. Cinto, cajado, sapato no pé. O que é o cajado? Salmo 23 fala, a tua vara e teu cajado me consolam. No Novo Testamento, usa essa palavra consolador para o Espírito Santo. Então entenda, quem vai comer da Páscoa aqui, ó, tem que ter o Espírito Santo, meu irmão. Segunda coisa que é interessante. Cinto e sapato. Vai lá em Efésios 6 lá. Vai lá em Efésios 6. Efésios 6, versículo 14 versículo 14 e 15. e 14 14 e 15. 15. Pode ler aí, Cristina, já que você está com ele aberto aí. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amigo, é o evangelho e a E a verdade. verdade. Então nós precisamos conhecer as doutrinas da igreja, o que é certo e o que é errado, para iluminar as pessoas. Galera, esse é o significado da condição que o cristão que vai receber a Páscoa deve estar. Correto? Com a verdade, o evangelho no coração, sendo guiado pelo Espírito Santo. Não deve ficar fazendo hora para estudar a Bíblia, deve aceitar a Cristo, se abraçar a Cristo o mais rápido possível. Essa deve ser a condição. Para esses que vivem esse processo, aí vinha o anjo da morte. Aí chegava na porta que tinha o sangue, ou seja, aquela pessoa que passou. Aí o anjo passava por cima, o anjo da morte. Essa ideia de passar por cima é a palavra Pesach, que deu origem à palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima.
Então ele passava por cima e você não, seria destruído. Essa é a representação da Páscoa, basicamente, ali. Agora, esse cordeiro provia liberdade e salvação para essas pessoas. O que aconteceu ali? Eles saíram do Egito. Isso representa, então, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo. E nós que nos apegamos a esse sacrifício, temos a nossa salvação e a nossa liberdade. Ele nos tira, então, das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora somos pessoas libertas pelo sacrifício de Cristo. Não estamos mais no Egito do mundo, mas agora estamos no deserto, rumo a Canaã. E o restante, gente, é só cenas dos próximos capítulos. A gente continua estudando as festas na semana que vem. Galera, Muito bem. se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. E fala aí. No verso 2, você falou, né, que como ele é pego no 10º dia e morto no 14º, mas como a contagem de Israel, né, é diferente do mundo atual, é igual a nossa adventista, começa o dia à noite, então contaria mais ou menos 3 dias e meio. Eu imagino que também seja uma referência também, de repente, ao tempo que Cristo ficou na cova, 3 dias, né? Depois, mais para frente, cadê? Não, amigo, não, porque o cordeiro só seria morto depois dos 3 dias. E não nos... Né, entendi. É assim, eles pegavam o cordeiro... Representa o tempo, né? Traziam o cordeiro para casa, o cordeiro ficava vivo com eles. Não mais no aprisco, ele ficava próximo do povo. Aí é que o cordeiro era sacrificado. Então, não pode representar os 3 dias na sepultura, esses 3 dias sendo antes do cara morrer, né? Do cordeiro morrer. É o tempo do ministério de Jesus. É o tempo do ministério. Não, é assim, difícil parecer outra coisa. Né? Não tô nem dizendo que não seria o tempo de ministério, né? De repente poderia ser as duas coisas. Entendi o que você falou. Mais alguma pergunta aí? Alguma coisa? Porque a analogia com as festas, a Páscoa, o cordeiro é imolado 14º, 15º é a festa dos pães asmos e no 16º seria as primícias e a ressurreição. E se ele não morre no 14º, morre no 15º, aí como é que fica a analogia aí? Ele morre na transição do 14º para o 15º dia, né? Porque você falou que teve um livro aí que diz que ele não morreu no 14º, morreu no 15º. Não. A própria Bíblia, estudo da Bíblia, a Bíblia diz que ele morreu no 15º dia. A mensagem não é precisamente datas em si, né? Que a gente deve se apegar. E sim que o cordeiro morreria, que teria um ministério de 3 anos e meio e morreria. Mas a Páscoa não era no 14º dia? Sim, a Páscoa, mas você sabia que toda aquela festa, até o dia 21, chamava-se Páscoa? O Novo Testamento Sim, mas Jesus morreu no 14º dia, na sexta-feira à tarde, não foi? Foi no 15º? Aquele dia era dia 15, de Abib. A Páscoa ele comeu na quinta-feira à noite. Se lembra? A Santa Ceia. Aí tá certo. Tem razão. Fala, bonitão. Eu lembrei uma coisa, no verso 10... É que bonitão ele pensou que era ele. Não, é o Rodrigo tinha levantado a mão. Pode falar, é bonitão também, vai lá, pode falar. Então, no verso 10 fala, nada deixareis dele até amanhã. Me lembra também que o sacerdote lá, né, o fariseu, não deixou o corpo de Cristo, né, e eles não deixaram o corpo de Cristo, ele foi levado no mesmo dia, diferente dos outros 2 que morreram junto a ele. Né? Então ele foi enterrado no dia mesmo, antes de virar a Páscoa, até porque os próprios sacerdotes pediram para que não deixassem o corpo lá durante a Páscoa. Né? Também pode lembrar também como uma referência? Isso parece. Eu não parei para pensar. Eu preciso parar para pensar. A cabeça tá bugando já. Tô desde as 7 da manhã, desde as 6:30 da manhã, meu irmão, sentado nessa cadeira aqui. Mas parece uma referência interessante, mas beleza. Interessante. É bom se aprofundar. Ver todas as semelhanças, né? Tem semelhança, acabou, meu irmão. Interpretação bíblica, sim. O que mais? Rodrigo, fala aí, Rodrigo, o que você ia falar? Em relação ao que a Cristina estava comentando, na verdade,
a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, elas eram realizadas praticamente juntas, né? Não, era a mesma festa. O cordeiro, ele morria, ele era separado ali no 14º dia, ele morria na viração do dia. Então, praticamente no dia 15, era do dia 14 para o dia 15, já se realizava praticamente as duas festas juntas. Não entenda. E as 3 primeiras festas se chamava Páscoa. As 3 primeiras festas eram a Páscoa. Todas elas estão ligadas nisso aí, tá? que era, então, era o dia 14, 15, que praticamente era no pôr do sol ali, né? Não, do 15 e no dia até 16 o dia 21, já a festa das do 15 ao primícias. 21, a festa dos pães asmos, e no dia 16 aí, né? Seria a festa das primícias. Das primícias. Né? Que a gente vai ver semana que vem. Ó, se você olhar aí na Bíblia aí, Páscoa, quer ver? Deixa eu achar aqui, Páscoa. Passover. Páscoa. Vamos ver o Novo Testamento aqui, ó. Ó, João. Será que é João 2:23? Deixa eu dar uma pausa aqui para. Então, como Lucas 22, verso 1, que mostra, né, que a festa dos pães asmos é a Páscoa. Pode falar, Rodrigo.